Olá, povo santo do Senhor, boa noite a todos. Mais um culto Caminhada de Fé. Estou aqui para dividir uma palavra do Senhor com os irmãos. Espero que todos estejam bem. Existe um ditado popular que diz que a necessidade faz o sapo pular. Isso é uma realidade, especialmente na vida dos brasileiros. Não são poucas vezes que nós temos que nos reinventar diante das dificuldades que enfrentamos no nosso cotidiano. Entretanto, precisamos ter muita cautela, ter muito cuidado acerca de decisões que tomamos em momentos de necessidade. Tá? Precisamos medir as consequências dessas decisões em nossa vida e na vida de outras pessoas. Tá? Porque, caso contrário, a gente pode gerar problemas muito maiores do que os que levaram a gente a tomar a tal decisão. Tá? Diante disso, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos de 1 Samuel, no capítulo 21 e 22. Vou ler alguns versículos alternados, só para dar uma contextualizada, né? Basicamente, a gente vai falar aqui de um período onde Davi estava fugindo de Saul, né? Como todos já sabem, né? Saul, por inveja de Davi, porque Davi se destacava, né? Diante das batalhas, né? Tem um texto muito conhecido que diz que as mulheres gritavam: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Né? A partir daí, o rei Saul ficou com muita ira, muito desejo de matar Davi, e recorrentemente ele buscava matar Davi. Tá? Então aqui, esse episódio está no capítulo 21, a partir do versículo 1 diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: Por que vens sós e ninguém contigo? Então Davi, um homem de guerra, genro do rei Saul, líder dos seus exércitos, não era comum Davi chegar ali sozinho. E o Davi também era um homem sanguinário, né? um homem de batalha. Né? Então o sacerdote imediatamente veio ali, né? Percebendo que algo não estava muito bem. Respondeu Davi ao sacerdote: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, eu apontei-lhes tal e tal lugar. Aqui começa o problema, né? Davi era um fugitivo, mas ele não faz essa verdade chegar ao sacerdote Aimeleque. Ele simplesmente fala que ele estava em missão secreta. Né? Os soldados estavam em tal lugar e ele estava ali cumprindo um desígnio do rei. E aí começa, né, prossegue aqui no versículo 3, ele fala: Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou que se achar. Aqui começa, na verdade, ficar exposto a intenção real de Davi ali. O que levou Davi até ali foi fome e medo. Ele era um fugitivo. Ele estava com fome, procurou ali refúgio ali em Nobe e pediu pão. Lá no versículo 7, ele continua fazendo os pedidos dele. Ora, achava-se ali naquele dia... Não, na verdade, aqui no versículo 7, ele está falando de um dos servos de Saul que estavam ali presenciando essa cena. Ele diz assim: Ora, achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor. O seu nome era Doeg, o Edomeu, chefe dos pastores de Saul. Grave esse nome, Doeg. No versículo 8, sim,
Davi segue fazendo seus pedidos. Perguntou Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era urgente. Então você percebe que a necessidade, no caso de Davi, fez com que ele cometesse alguns equívocos. Foi buscar ajuda do sacerdote Aimeleque, Nob, basicamente levando a guerra, né, até Aimeleque, porque ele era um fugitivo. E quem ajuda o fugitivo fica na mira de quem está buscando esse fugitivo. Né? E Davi não pesou essa consequência. E após conseguir o que ele precisava, ele seguiu sua vida. No versículo 10 diz: Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul e se foi para Aques, rei de Gade. Depois ele foi para a caverna de Adulão, foi para Moabe. Ele seguiu a vida dele. Só que, com o passar do tempo, chegou ao ouvido de Saul exatamente essa história de que Davi tinha passado lá por Nob e que Aimeleque havia favorecido a Davi. E a história é muito longa, né? Vocês podem depois conferir no capítulo 21, 22 de 1 Samuel. Mas olha o desfecho dessa história. No versículo 18 diz: então o rei ordenou a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada homem e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e bois, jumentos e ovelhas. O interessante disso tudo, que Davi só buscou resolver a sua necessidade imediata, sem pesar as consequências que ele estaria gerando na vida de outros, como no caso aqui a família de Aimeleque, que foi totalmente dizimada. Uma cidade foi dizimada por conta de uma atitude inconsequente de Davi. Tá? E note que um dos filhos de Aimeleque, chamado Abiatar, ele conseguiu fugir. No versículo 22 do capítulo 22 diz assim: então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de denunciar a Saul. Eu sou responsável pela morte de todas as pessoas da casa do seu pai. Então, em algum momento, quando Davi estava ali, resolvendo a sua necessidade imediata de pão, de espada, de segurança, ele percebeu que tinha ali um servo de Saul, alguém que poderia denunciar a presença dele ali. Ele, ao invés de alguma forma alertar Aimeleque ou simplesmente sair dali sem expor mais ainda a vida daquelas pessoas em perigo, ele simplesmente seguiu o plano dele, conseguiu o que ele queria e seguiu a vida dele. Mais tarde, as consequências dessa atitude impensada e inconsequente chegou, que foi toda uma cidade dizimada, 85 sacerdotes do Senhor mortos por causa da decisão inconsequente de uma pessoa. Então, queridos, nós estamos também num período de pandemia, nós estamos também num período de crise, nós estamos também com várias necessidades. Então, pense muito bem antes de fazer escolhas que talvez sejam as mais fáceis, as mais óbvias. Tá? Consulte ao Senhor, peça a direção do Senhor. Deus, eu devo ir nessa direção? Deus, eu devo ir naquela direção? Deus, eu devo compartilhar esse meu problema com certa pessoa?
ou com A ou com B. Se for compartilhar, qual a melhor forma de se compartilhar? Então, irmãos, muita cautela, tá? Muito cuidado com as decisões que são tomadas em momentos de necessidade, tá? Então, essa é a palavra que eu queria dividir com vocês nessa noite. Eu oro para que Deus guie cada um dos irmãos, para que possamos passar por esse momento de crise. Já estamos passando, graças a Deus, né? As notícias cada vez são mais positivas em relação a essa pandemia, mas independente de pandemia, cada um de nós temos nossas crises, temos nossos problemas pessoais, tá? E fica aqui um último conselho. Existem guerras que são nossas, guerras individuais, que não devemos levar para outras pessoas, porque as outras pessoas não estão preparadas para enfrentar as guerras que são nossas, né? Davi era um guerreiro, ele sabia muito bem como se esquivar de Saul, né? Se precisasse se defender, ele se defenderia. Agora, e os sacerdotes, irmãos? E os sacerdotes? A única arma que existia lá era a espada de Golias, que estava lá como enfeite, guardadinha lá, né? A espada que Davi, após matar Golias, né, ficou guardada lá, essa espada. Eles não tinham armas, eles não tinham espada, eles não estavam preparados para enfrentar as guerras que eram de Davi. Então, irmãos, tem guerras que é só nossa, tá? Que devemos travá-las nós e Deus, tá? Colocar Deus na frente e certamente Ele vai nos direcionar e vai nos garantir a vitória. Amém? Deixa eu orar por vocês, orar por nós, em nome de Jesus. Deus amado, Deus grandioso, graças te damos, Senhor, por mais um culto, caminhada de fé. Deus, nós temos vivido, Senhor, momentos difíceis na nossa nação, no mundo inteiro, Senhor, por conta dessa pandemia. Temos também, Senhor, problemas pessoais, guerras individuais que precisamos travar dia após dia. Deus, a minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor nos dê a direção, Pai. Que o Senhor guie a nossa mente, guie o nosso pensamento, Pai, para que possamos medir as consequências dos nossos atos, seja em bons momentos, Senhor, ou seja na tomada de decisão em momentos difíceis. Deus, que possamos sempre escolher a direção que o Senhor nos apontar, Pai. Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias, abençoa a tua igreja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.